Vídeo mostra PMs executando o suspeito e forjando resistência. Polícia Federal pede autorização ao Supremo para ouvir o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Dos quíntuplos do Recife, as meninas já estão em casa. O menino ainda aguarda na UTI. Guindaste cai e deixa mais de 100 mortos na grande mesquita de Meca. Na série especial, os agricultores que trocaram o fumo por lavoura sem agrotóxicos. Olá, boa noite para você. Nós vamos abrir essa edição do Jornal da Record com as imagens que mostram um crime cometido por 5 policiais militares em São Paulo. Os PMs matam um assaltante e montam uma farsa para simular que houve resistência. Todas registradas por câmeras de segurança. A moradora carrega os sacos plásticos até a lixeira e volta calmamente. Era uma tarde tranquila no meio do feriado de 7 de setembro. Mas o bairro residencial de classe média em São Paulo foi o cenário de uma farsa policial que você vai conhecer agora. A execução fria de um homem já detido. Logo depois, a simulação de um confronto armado. Nos últimos anos, muitas vezes ouvimos denúncias de casos como esse. É a chamada resistência seguida de morte. Só que dessa vez ficou tudo registrado. A farsa completa. A violência praticada por homens que são pagos para cumprir a lei. 2 horas da tarde, a rua está em silêncio. De repente, um homem entra na outra lixeira. Menos de 2 minutos depois, a tampa se move. 1, 2 vezes. Até que o homem salta para fora. Ele está agitado. Tira a blusa, tira também a camiseta para mostrar que não carrega armas. Veste novamente a camiseta e deita no chão. Depois olha para o lado. Parece receber ordens. Abre os braços, coloca as mãos na cabeça. Logo surge em cena o primeiro policial militar. Em seguida vem um colega dele, também de arma em punho. Um terceiro PM começa a vasculhar as lixeiras, enquanto o homem deitado no chão é rendido e algemado. Paulo Henrique de Oliveira, de 23 anos, era suspeito de tentar roubar uma moto. Ele e um amigo foram seguidos pela polícia e acabaram cercados nesse bairro. Com o rapaz ainda no chão, várias viaturas chegam ao local. Mas de repente algo estranho acontece. Os PMs soltam as mãos dele. Ajudam Paulo Henrique a se levantar. Ele é levado para perto do muro. Gesticula, conversa. Paulo Henrique é conduzido para trás do poste. 2 PMs se aproximam e atiram. O rapaz é executado com 2 tiros no peito. Ele agoniza no chão enquanto os PMs montam a farsa. Um dos soldados corre até a viatura, abre a porta de trás, depois vai para o banco da frente e volta correndo para o lado do rapaz. O que ele pegou no carro? Essa outra imagem esclarece tudo. O PM pegou uma pistola no banco de trás. Repare que depois ele junta a arma com a munição e usa o rádio para mentir. Diz para o controle da polícia que enfrentava um tiroteio. Era uma farsa. Outra imagem mostra o policial colocando a arma perto do corpo de Paulo Henrique. Os PMs disseram que o rapaz tentou resistir e atirou contra eles. É o que está em 2 boletins de ocorrência sobre o caso. Os PMs foram até a delegacia e contaram a versão mentirosa. Disseram também que o outro suspeito, Fernando da Silva, foi morto dentro de uma casa no bairro. Segundo os PMs, Fernando também estaria armado. A polícia acredita que essa segunda parte da história também é mentirosa. No fim da tarde desta sexta-feira, 5 PMs envolvidos nas 2 mortes foram presos por ordem da Justiça. O Ministério Público de São Paulo pede a dissolução de 9 empresas acusadas de fazer parte de um cartel para a manutenção de trens da Companhia Metropolitana. Os contratos foram firmados em 2007 e os promotores querem a devolução de quase R$1 bilhão para os cofres públicos. A greve do INSS completou hoje 70 dias. Os servidores pedem melhores condições de trabalho. Na segunda-feira, o governo deve apresentar uma proposta para atender às reivindicações. A Comissão da Verdade do Rio de Janeiro concluiu que oficiais do Centro de Informação do Exército foram os responsáveis pelo atentado à sede da OAB em agosto de 1980. Na ocasião,
uma secretária morreu depois de abrir uma carta-bomba. A Ordem dos Advogados era uma das principais opositoras da ditadura. 4 suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que ataca carros fortes no estado de São Paulo foram presos. E com o grupo foi apreendida uma arma antiaérea usada nos roubos. Um ex-sargento do Exército seria o líder da quadrilha. Além do armamento pesado, a quadrilha usava até escudo nos assaltos. Em uma das ações, os criminosos abordam vigilantes, enquanto eles estavam descarregando os malotes de dinheiro no estacionamento de uma transportadora. Os funcionários reagem e um deles tenta buscar proteção dentro do carro forte. A quadrilha usa 2 vigilantes como escudo para fugir com os malotes. Os assaltantes são suspeitos de pelo menos outros 5 ataques. O carro blindado que seria usado no próximo crime tinha 2 furos no vidro traseiro. Essa foi a maneira que os criminosos encontraram para se proteger e, ao mesmo tempo, conseguir utilizar uma arma com capacidade para perfurar a blindagem de um carro forte. A maneira como os criminosos agiam levou a polícia a desconfiar que eles recebiam um treinamento especial semelhante ao das Forças Armadas. A suspeita veio por meio de outra câmera que mostra o assalto em Campinas, no interior de São Paulo, de um ângulo diferente. Eles chegam em 3 carros, um deles blindado. No alto do vídeo, um dos criminosos comanda a ação. Ele foi identificado como Ademir Luiz Rondon, ex-sargento do Exército, que foi expulso das Forças Armadas por envolvimento com roubo. Era quem treinava a quadrilha. O modo, posicionamento tático deles, o jeito de abordagem, a gente sempre entrevistando os vigilantes, eles até falavam, olha, parecia polícia, parecia gente de exército, de filme de guerra. A polícia descobriu que os assaltantes planejavam atacar um carro forte entre Valinhos e Vinhedo, próximo a Campinas. Só que eles poderiam estar reunidos em 3 lugares diferentes. Os agentes então decidiram montar uma operação simultânea e encontraram os criminosos reunidos em uma casa. O ex-sargento também foi preso. As armas usadas nos crimes estavam escondidas em uma tubulação no quintal da casa. Entre elas, o fuzil antiaéreo, avaliado em R$500 mil. O armamento vai ajudar a polícia a descobrir quantos ataques a quadrilha praticou. O armamento pesado, todo ele continua, e lamentavelmente, continua cada vez mais entrando pelas nossas fronteiras. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para ouvir o ex-presidente Lula no inquérito da Operação Lava Jato. A polícia acha que Lula pode ter se beneficiado dos desvios na Petrobras. Apesar do ex-presidente Lula não ter mais foro privilegiado, a Polícia Federal pediu autorização do Supremo porque este inquérito da Lava Jato, que investiga políticos, corre no STF. O documento encaminhado ao Supremo justifica que a investigação não pode se furtar de trazer à luz da apuração dos fatos o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o pedido, Lula pode ter sido beneficiado pelo esquema da Petrobras, obtendo vantagens para si, para o PT e para o seu governo. No depoimento de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, ele teria afirmado que acha pouco provável que o ex-presidente não soubesse do esquema de corrupção dentro da estatal, mas que jamais tratou com Lula ou com a presidente Dilma sobre vantagens indevidas decorrentes de contratos da Petrobras. O documento conclui dizendo que Paulo Roberto não tem elementos concretos que impliquem a participação direta de Lula nos fatos, mas que faz-se necessário trazer aos autos as declarações do ex-presidente Lula para que ele apresente a sua versão para os fatos investigados. A solicitação será analisada pelo ministro Teori Zavascki. A expectativa é de que o relator da Lava Jato aqui no Supremo ouça primeiro a opinião do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para só depois se manifestar. O ex-presidente Lula está na Argentina e disse que ainda não foi comunicado do pedido da Polícia Federal. Bichos que parecem humanos e as cidades turísticas brasileiras que guardam uma ameaça para visitantes e moradores. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nós vamos falar de uma armadilha escondida num dos lugares mais visitados do Brasil. Os buracos ficam na zona rural e, na maioria das vezes, estão escondidos pelo mato. Entenda como surgiram esses buracos que se tornaram um perigo para animais e crianças. E o depoimento de quem escapou da morte por pouco. O que você pensou na hora?
bichos que parecem agir como gente. Pode falar uma coisa, a Sofia até sorri. Esse cachorro parece emocionado, os olhos estão cheios d'água. Mas será que é isso mesmo? E os cavalos sorriem quando estão felizes? Ou é só a imaginação dos donos? E você vai ver também beleza e saúde. Conheça os tratamentos mais modernos para manter as unhas sempre saudáveis. Os truques para quem quer parar de roer as unhas e não consegue. Até porque todo mundo vai pôr uma na boca, não tem jeito. E o terror das unhas encravadas. Olha quanto tempo a senhora fica em cima do dedão na sua pisada. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. É depois da Hora do Faro, hein? A gente se vê. Veja a seguir, acidente com guindaste na grande mesquita de Meca mata mais de 100 pessoas. E na nossa série especial, o município que ficou completamente livre do tabaco e agora produz orgânicos e artigos artesanais. Um acidente com um guindaste na grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, deixou 107 mortos. Momentos antes do acidente, um cinegrafista amador registrava a chuva na região. De repente, um forte barulho e correria. Nesta gravação, dá para ver o guindaste tombando. As causas do desastre ainda serão investigadas, mas para a Defesa Civil, a chuva contribuiu. Esta foto mostra os estragos no interior da mesquita. A grua era usada em uma reforma na área de descanso. Mais de 230 pessoas ficaram feridas. Sexta-feira é o dia mais movimentado no local, dia de oração para os islâmicos. A mesquita de Meca é sagrada para os muçulmanos do mundo todo e recebe milhares de visitantes anualmente. Ela estava em obras de expansão para permitir a visita de pelo menos 2.200.000 peregrinos de uma só vez. A reforma era uma tentativa das autoridades sauditas de garantir mais segurança aos fiéis. Em 2006, 350 pessoas morreram pisoteadas no local. Este ano, a peregrinação à Meca, conhecida como Hajj, está prevista para o fim do mês. Os Estados Unidos lembraram hoje os 14 anos dos atentados de 11 de setembro. Uma grande bandeira americana cobriu o prédio do Pentágono, um dos alvos dos terroristas. Na Casa Branca, o presidente Barack Obama fez um minuto de silêncio. No World Trade Center, em Nova York, os nomes das vítimas foram lidos enquanto parentes e amigos se abraçavam. Quase 3.000 pessoas morreram nos ataques com aviões realizados pela Al-Qaeda. Os Estados Unidos criticam a condenação do opositor venezuelano Leopoldo López. O secretário de Estado americano disse que o poder judiciário na Venezuela é usado para reprimir críticos do presidente Nicolás Maduro. López pegou quase 14 anos de prisão por promover os protestos anti-governo, que resultaram na morte de 43 pessoas no ano passado. Em carta, o político disse que a sentença é contra todos os que lutam por um país melhor. Recorde em novo balanço sobre a imigração na Europa. Théo Taveira. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, quase 433 mil pessoas cruzaram o Mediterrâneo somente este ano. O número é o dobro, se comparado ao de 2014 inteiro. Na Hungria, mais uma cena chocante. Imigrantes se aglomeram para conseguir comida. Com máscaras cirúrgicas, os policiais arremessam os alimentos. Após o episódio, a ONU pediu que os países tratem os refugiados com humanidade. Estado Islâmico estaria usando armas químicas na Síria e no Iraque. André Tal. A equipe da rede britânica BBC na região confirma os ataques. Segundo a reportagem, fontes americanas acreditam que o grupo terrorista produz gás mostarda para misturar em explosivos. O uso da substância foi identificado em pelo menos 4 ocasiões. A arma química, que pode ser produzida em forma de pó, provoca graves feridas na pele e irritações nas mucosas. Em Curitiba, hoje, o dia foi de depoimentos da Operação Lava Jato. A Justiça Federal ouviu delatores e a Polícia Federal interrogou o novo delator dos esquemas de corrupção.
O juiz Sérgio Moro ouviu o dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, o ex-vice-presidente da Camargo Correia, Eduardo Leite, e o ex-consultor da empresa Toyo Setal, Júlio Camargo. Todos falaram como testemunhas no processo que investiga a construtora Andrade Gutierrez. Eles confirmaram que as empreiteiras pagavam propina a diretores da Petrobras. E cobrava 1% de todos. E aí o que nós fazíamos? Eu tinha um montante de dívida que era impagável, porque era praticamente impossível pagar isso por todos os contratos, até porque a gente tinha contrato que não dava resultado e a gente se negava a pagar onde a gente não obtivesse resultado. O novo delator da Operação Lava Jato, Fernando Baiano, foi ouvido hoje aqui na sede da Polícia Federal em Curitiba. Desde que fechou o acordo de delação premiada, o lobista já depôs 4 vezes. Ele deve passar as próximas semanas sendo interrogado diariamente pelos investigadores. A expectativa é que Baiano dê detalhes da suposta participação do PMDB nos esquemas de corrupção da Petrobras. Essa tarde, o ex-funcionário da Petrobras, Celso Araripe, foi solto. Ele é acusado de receber 3 milhões em propinas, mas o juiz Sérgio Moro entendeu que faltam provas consistentes para manter o engenheiro preso. O governo apresentou hoje ao Tribunal de Contas da União nova defesa das contas da presidente Dilma Rousseff do ano passado e reafirmou que não houve irregularidades. A defesa tem 1000 páginas e tenta convencer os ministros que o governo agiu dentro da lei. As novas explicações sobre supostas irregularidades nas contas de 2014 foram entregues no início da tarde ao presidente do Tribunal de Contas da União e ao relator do processo. O governo, nesse ponto, reproduziu uma dinâmica, uma prática que vai vir a ser admitida pelo Tribunal de Contas e pelo Congresso. O questionamento desta vez foi sobre 5 decretos que abriram créditos suplementares no valor de 26 bilhões de reais e que não foram aprovados pelo Congresso. Mas só foi apresentado pelo Ministério Público depois do relatório que cobrou explicações sobre as chamadas pedaladas fiscais. Os ministros do TCU prometem uma análise técnica e detalhada das contas do governo. 16 auditores vão trabalhar no processo. Ainda não existe uma data para a conclusão do parecer. Somando as pedaladas fiscais, a ausência de contingenciamento e os 5 decretos, o governo vai ter que justificar um gasto de 104 bilhões de reais. Isso está repercutindo em termos de credibilidade da nação e é necessário que façamos um trabalho o mais rápido possível. A presidente Dilma foi hoje ao Piauí cumprir a agenda positiva com o objetivo de recuperar a popularidade. Primeiro, ela visitou as obras da ferrovia transnordestina no trecho entre Eliseu Martins e Trindade. Depois, em Teresina, se reuniu com empresários e participou de mais uma etapa do Dialoga Brasil, que discutiu educação, saúde e políticas sociais. E garantiu que o governo está trabalhando para superar as dificuldades políticas e econômicas. O dólar comercial fechou a semana em que o Brasil perdeu o grau de investimento cotado a R$ 3,87, com alta nesta sexta-feira de 0,69%. É o maior valor desde outubro de 2002. Apesar da falta de confiança na economia brasileira, uma pesquisa aponta que, em agosto, mais empresas conseguiram empréstimos bancários. Investir na produção tem sido a alternativa de muitos empresários para enfrentar a crise. Na fábrica de parafusos na zona leste de São Paulo, a produção caiu 30% neste ano. A indústria acabou demitindo 8 funcionários. Foi obrigado a se adequar ao nosso pessoal com a produção atual que nós estamos tendo. Fomos obrigados a trocar um pessoal. Ao mesmo tempo em que fez o ajuste para cortar custos, a empresa não abriu mão de outra estratégia para enfrentar a crise. Investiu em tecnologia para conquistar novos clientes. Decidiu pegar um empréstimo para comprar esta máquina, que custou R$ 42 mil. É o caminho escolhido também por outras micro e pequenas indústrias de São Paulo. E uma pesquisa mostra que em agosto, mais empresas tiveram acesso ao crédito bancário. 41% delas informaram ter conseguido a liberação de empréstimos. Em julho, tinham sido 29%. O dinheiro pode ser para investimentos ou para cobrir outras dívidas. A luta é sobrevivência, uma ponte até 2016, 2017 e crédito para capital de giro. A empresa sobrevive. Para quem trabalha numa empresa que está investindo, a sensação é de mais segurança.
você sabendo que você pode garantir não só o seu emprego, mas do seu grupo também, do pessoal que você vem formando, né?